É, a discussão do programa aí, ó, do pilhado e do piperno, pegou fogo, hein? Vamos ver o que eles vão falar aí, ó, do Neymar. Do ponto de vista técnico, ele não representa nada. Enfim, o Ancelotti, naquela entrevista lá pro L'Equipe, em março, quando ele cita o Neymar e como ele enxergava que o Neymar poderia jogar na seleção brasileira hoje, um atacante mais central e tal, ele, por exemplo, lá, numa outra pergunta, ele cita o Modric, que com 40 anos ainda é um jogador importante. Mas por que o Modric com 40 pode jogar e o Neymar com 34 não? O Modric joga regularmente e ainda é uma liderança importante da sua seleção, onde ele tem jogado regularmente. É um jogador em franca atividade, como os outros veteranos que vão completar 6 Copas. O Cristiano Ronaldo, o Messi e o Ochoa lá do México. Todo mundo jogando. Então, é uma situação diferente. Ele foi convocado por conta de exigências de marcas. Sim, de marcas. As marcas que dependem da superexposição que ele consegue provocar. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, estava lendo lá o L'Equipe, você clicava no site naquele momento, a primeira foto que aparecia era dele. Né? E com o título chamando atenção para a volta dele, um retorno do barulho, segundo o jornal, expondo muitas contradições, mas enfim, o fato de que ele é um jogador que chama atenção e tal. Então, de fato, de ontem, dessas últimas, 17, 18 horas, a partir do momento em que foi anunciada a convocação dele, ele foi o personagem do futebol mundial mais falado. É verdade, ele tem essa exposição global. Isso é inegável. Agora, ele, enquanto jogador de bola em campo, ele tem condição de jogar pela seleção brasileira? Nenhuma. Ah, mas ele pode decidir no lance. Mentira! Isso é um folclore. Quer dizer, qual foi o jogo que ele decidiu no lance aí, tá um jogo importante de fato? E outra coisa, nós estamos esperando há 3 Copas do Mundo de que ele faça milagres aí na seleção brasileira. Oi. Piper. Oi. Mas no lance ele pode decidir, Piper. Que jogo? Claro que no que lance jogo? ele pode decidir. Tá, mas que jogo? O Mauro mesmo falou, o Gabiru decidiu uma final de Mundial. Porra, o Neymar não pode decidir? Não, o que eu tô te falando é o seguinte, pera. Vamos qualificar o que é esse lance. Se é empurrar a bola pro gol, então, o Arthur Cabral fez 3 no final de semana e o Breno Lopes fez 2. Isso é uma outra, aliás, eles fizeram gols com méritos. Eles não só empurraram a bola. Você não acha que o Neymar consegue ter um lampejo individual num jogo de Copa do Mundo? Um lampejo individual? Ele teve um. Sorte uma finalização. Ele teve um grande lampejo individual em 3 Copas do Mundo, que foi o gol que ele marcou contra a Croácia. Vamos ver os lampejos dele em 2014. Quais foram os lampejos em 2018, quando ele só rolava? Eu sou um lixo de memória. Um lixo. Inclusive, eu estava em algumas dessas Copas. Todas, na verdade. Agora, ele deve ter feito gols e dado assistências em Copas do Mundo mais do que contra a Croácia. É que eu não vou lembrar, pô. O Pilhado, nos jogos mais ou menos complicados da seleção brasileira, por exemplo, jogo contra a Suíça na Copa de 18, não foi ele o cara que foi lá resolver, tá? Por exemplo, nos jogos da Copa de 14, jogo duro e tal, não foi ele o cara. O Brasil empatou com o México. Né? Ele resolveu poucos jogos. Ele fez 8 gols em 3 Copas, é verdade. Mas ele também fez vários gols em jogos fáceis. Não foi no jogo duro que ele conseguiu lá resolver. Então é isso que tem que ser cobrado. Né? Então a gente agora, porque ele pode no lampejo fazer o Brasil ganhar da França. Não vai acontecer isso. Isso no futebol é cada vez mais raro. É uma utopia imaginar que o gênio, o cara que eu ano passado chamava de o Chaplin do gol e tal, eu achava ele genial, mas não consegue mais. E vejam bem, depois que ele saiu do PSG, mas puxa, Neymar foi para um time de segunda linha, segundo escalão, de segunda prateleira europeia. Depois que ele foi embora do PSG, o PSG ganhou os maiores títulos da sua história, fez 5-0 numa final de Champions e está na decisão de novo. Então, é preciso a gente olhar com mais realismo. Olha, o mal citou o Ronaldo gordo. O Ronaldo, depois que voltou ao futebol brasileiro, com 100 e tantos quilos, o Ronaldo decidiu 2 campeonatos pro Corinthians. E na Vila ele fez gols espetaculares.
E ganhou a Copa do Brasil também. E o Ronaldo, com 100 e tantos quilos, naquele ano de 2009, já tinha feito 20 e poucos gols e ele fraturou a mão. Né, no lance lá com o Souza, Ruivinho lá e tal, que senão ele provavelmente se tornaria, inclusive, um jogador para, de novo, brigar por vaga em seleção brasileira com aquele tamanho. Porque não vamos esquecer que o Grafite acabou indo para a Copa depois. Então, é diferente desse retorno. O Neymar não se compara a isso. Sabe? Não é jogador nunca foi alguém tão decisivo a esse nível. Só que a gente sonha que ele, num lampejo, vai virar um jogo de Copa do Mundo. Eu quero ver, por exemplo, ele, do jeito que está jogando, do jeito que ele está jogando, desde o pós-Copa de 22, encarar, por exemplo, aquela becaiada forte, graúda lá de Marrocos, uma seleção semifinalista na última Copa. Eu quero ver se ele dá conta, num jogo desse. Porque pode ser que depois entre lá contra o Haiti, faça os seus 2 golzinhos e tal, aliás, ia falar para a Solândia, mas hoje a gente estava fazendo uma live e um rapaz soltou uma ótima. Agora é a seleção do Parcelotti, parças do Ancelotti. E infelizmente. Ô, Piperno, eu sempre tive dúvidas com relação ao Neymar, tá? Agora, eu passei a ser a favor da ida dele quando todos os jogadores fugiram da responsabilidade. Pode deixar ele aí dividido. Fugiram da responsabilidade. Porra, o Rafinha é jogador grande do Barcelona. O Neymar é o cara do Hexa. Vinícius Júnior, quando perguntado, Neymar tem que ir pra Copa. O João Pedro, que pode ter perdido a vaga pro Neymar, disse, não, Neymar tem que ser convocado para a seleção brasileira. Aí, Rodrigo, Neymar tem que ser convocado. Todos os jogadores. Então eu comecei a pensar, gente, se os caras estão fugindo da responsabilidade, se os caras querem que o Neymar vá nitidamente como um escudo, e porque bajulam muito o Neymar, eu falei, porque isso é uma comparação. O João Pedro, ele faz muitos gols no Chelsea, mas ele não fez nada na seleção brasileira. Então, entre um cara que é o ídolo, que pode intimidar adversários, que tem respeito dos adversários, e o outro que também não entregou na seleção brasileira nesse ano, será que o Neymar não pode ser mais decisivo? Será que o Neymar, numa finalização, recebendo uma bola de frente para o gol, não pode ter mais precisão que um João Pedro da vida? Porque tem muito atacante. E é o que eu falo. Eu não sou a favor do Neymar titular. Falei isso ontem aqui, depois da convocação. Porque eu sei que vai ter essa campanha. Eu acho que daqui a pouco a campanha vai ser essa. Neymar tem que ser titular. Agora, de verdade, para entrar num segundo tempo, Brasil perdendo para uma seleção grande, eu acho que o Neymar pode decidir mais que o João Pedro. Por quê? Porque o João Pedro não mostrou. Se eu não me engano, ele teve 8 jogos na seleção, não fez nenhum gol. Agora, o Neymar o Igor Thiago vai ter o respeito minutos. Oi, Mal. O Igor Thiago jogou minutos. Você não pode avaliar um jogador para ir para a Copa do Mundo por conta desses amistosos, esses jogos. Você tem que ver o potencial do cara para desenvolver durante esse período que ele vai ficar mais de um mês com os jogadores. Entre o início da preparação agora e a fase de mata-mata. Eu estou contando que a fase de grupos é café com leite. Vai ter uma dificuldade com o Marrocos, mas vai classificar. O negócio é arrumar o time para o mata-mata que é em julho. Ele vai ter mais de um mês. O João Pedro foi eleito hoje o melhor jogador do Chelsea na temporada. Olha que o Chelsea é uma bagunça. Falar que o Chelsea é uma zona. 3 técnicos, né? Começou com o Maresca, que ganhou a Copa do Mundo de Clubes, saiu de lá tirando, brigando com os dirigentes por conta de... Inclusive, que é do Estevão. Ele falou várias vezes, o Estevão tem que ser preparado para ser lançado. Não, tem que jogar porque foi um investimento muito alto. Puseram o garoto machucou, ele deu declarações depois da lesão do Estevão. Falou, porra, viu, tá aí, ó. Porque ele acha que o menino tinha que ser mais preparado até fisicamente, né? Um jogo muito mais duro, muito mais difícil. Saiu dessa mamãezada que é futebol brasileiro, que tudo é falta, lá o couro come. E o Estevão é jogadoraço, né? Tem que ser bem trabalhado. Ele tinha razão, na minha opinião. Aí entrou o Liam Rossini, ó. Um fiasco. O Chelsea está em 10º no campeonato. Não ganha na Premier League há 8 jogos. Hoje joga contra o Tottenham. Pode completar 9 jogos, não vai para nenhuma competição europeia, contratou agora o Xabi Alonso, né, para recomeçar o trabalho como gerentaço do clube, para ver se bota a ordem na casa. E é mais uma tentativa também, bem radical em relação às anteriores. O Chelsea tem dinheiro, é uma bagunça.
Hoje, é uma bagunça. E o João Pedro fez 15 gols, 5 assistências, tem 37 gols na Premier League, jogando pelo Watford, pelo Brighton e agora pelo Chelsea. Gente, ele é um ótimo jogador. E outra coisa, faz várias funções no ataque, joga num alto nível. A bola que vai sobrar, que você está falando, Thiago, ela não vai sobrar por acaso. Você tem que trabalhar por isso. Tem que correr, tem que marcar, tem que pressionar, tem que fechar a linha de passe, tem que se movimentar. E o Neymar não consegue mais fazer. Então é tudo muito imaginário, muito assim, aleatório. Vamos apostar que ele vai estar ali, vai sobrar uma bola. Pode sobrar a bola para o Igor Thiago também. Pode sobrar a bola para o Vinícius Júnior. Pode sobrar a bola para o Rafinha. Pode sobrar a bola para o Matheus Cunha. Pode sobrar a bola para qualquer um. Até para um zagueiro dentro da área e fazer um gol. Então, assim, é uma convocação que não tem nada de aspecto técnico. Esse é o ponto. Ela é meramente político-mercadológica. E quando eu falo política, não é política a política do Brasil. Eu falo da política ali, da CBF, os seus patrocinadores, o que o Piperno falou, o que ele representa, que ele é muito midiático, né? Mas não se trata disso, não é sobre isso que a gente está falando. Estamos falando de questão técnica. Jogadores que tecnicamente podem apresentar. Numa seleção que está muito atrás das melhores. Tem que ser feito um trabalho muito bem encaminhado. Esse é o ponto. Essa bola que vai sobrar, circunstancialmente, pode sobrar para qualquer um. Para qualquer um. Enfim. E assim, essa seleção, só para, enfim, concluir essa questão de muita gente ter pedido o nome dele, jogadores e tal. Se o Rodrigo e o Militão não tivessem se contundido, seria uma seleção com 19 jogadores remanescentes da outra Copa do Mundo. Era tudo companheiro dele. Os caras vão falar, porra, ele é meu parceiro, é meu brother, mas sabe, ele não pode mais jogar na seleção. Ia comprar uma briga, né? Você fala assim, o João Pedro, tem uma gente que fala assim, viu, ele falou para convocar o Neymar, agora ele foi na vaga dele. Alguém acha que o João Pedro, de 24 anos, jogador que nunca foi uma Copa do Mundo, ia falar, não, o Neymar não tem que ir, tem que ir eu? Olha a repercussão disso aí. Mas claro, pô, o tamanho do moleque. Eu nunca fui assessor de imprensa, mas se eu fosse assessor de imprensa do João Pedro, eu falaria, João, se perguntar do Neymar, fala que ele é ótimo, maravilhoso, que adoraria tê-lo na Copa do Mundo ao seu lado. Você não pode falar outra coisa. O Casemiro falou coisa parecida. Alguém vai comprar essa briga? Um monte de Neymazete, encheção de saco danada, todo mundo dando porrada no cara. O cara dá a declaração protocolar. Vários ex-jogadores falam a mesma coisa. Porque ninguém quer comprar essa briga, pô. A gente fala aqui o que pensa, ficar tomando porrada, o idiota lá acha que é questão política, o outro acha que é outra bobagem, um bando de gente burra por aí, o que mais tem é gente pouco inteligente, enfim. É uma declaração protocolada do rapaz. É, porque, ó, o que eu falo de entregar na seleção brasileira, e eu entendo que realmente, se ele tiver mais concentração, mais tempo de treino, é porque, ó, até comparando, o Igor Thiago eu não vou comparar, porque é covardia, porque ele fez um gol de pênalti. Então, se eu estivesse criticando alguém, eu também ia falar, porra, tá bom, tu quer falar de um gol de pênalti? Mas o Luiz Henrique, por exemplo, que teve chances como o João Pedro, o cara teve 12 jogos, ele teve 5 participações em gol pela seleção brasileira. 2 gols e 3 assistências. Chamou muito o jogo. Eu só acho que seleção brasileira, o cara tem que aproveitar o momento. E eu acho que o João Pedro não aproveitou. Entendeu? Na seleção. Não estou falando do Chelsea. Ele teve, ó, o Kaique me mandou aqui, 8 jogos, 3 como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. E eu ainda lembro que ele perdeu um gol cara a cara contra a Croácia, que foi uma metida de bola linda ali do Matheus Cunha, e ele, cara a cara com o goleiro, ele ainda perde o gol, ele chuta em cima do goleiro. Eu acho que ele não teve a estrela, é isso que eu quero dizer, de vestir a camisa da seleção brasileira, incorporar e jogar o que ele joga no Chelsea. Mas os críticos do Neymar, realmente, o Neymar não está longe de estar na sua melhor forma física. Eu só acho que, como disse o Mauro, Flávio, eu quero te perguntar também, se a bola sobrar pro Neymar, eu acho que a chance do Neymar ter a frieza, ter a tranquilidade de fazer um gol, vai ser maior do que de outros atacantes. Na seleção brasileira. Então, eu vejo, porque o que o Ancelotti disse ontem, e ele foi muito direto, é que o Neymar, ele pensa o Neymar jogando centralizado na frente. Ou seja, provavelmente vai ser aquele cara, por isso que eu acho que o Neymar não vai ser titular, e eu acho mesmo, porque o Ancelotti quer um Brasil muito disciplinado taticamente. Isso é informação, tá?
Até o Neymar tinha poucas chances há pouco tempo atrás, porque o Ancelotti dizia nos bastidores da CBF que a Argentina tem um jogador que não corre pelo coletivo, Messi. Portugal tem um jogador que não corre pelo coletivo, Cristiano Ronaldo. França tem um jogador que não corre pelo coletivo, Mbappé. E ele queria que o Brasil se diferenciasse das grandes seleções nisso, em ter todos os jogadores muito disciplinados taticamente, correndo pelo coletivo. Então, eu acho e tenho quase certeza que o Neymar não será titular por isso. Mas eu acho que ele pensa o Neymar, Flávio, para entrar num jogo, num segundo tempo, centralizado, na frente, para achar a chance. Ou um último passe, ou uma finalização, Flávio Prado. Por isso que eu vejo sentido, já que o Brasil não tirou ninguém que faça tanta diferença numa seleção brasileira. Não veria sentido se o Estevão ainda tivesse, se o Rodrigo ainda estivesse, porque aí você ia ter que tirar alguém que possa ser decisivo na seleção para levar o Neymar, Flávio. Eu vejo assim também. Eu acho que ele vai jogar dentro da área. Aquilo que eu falo que deveria fazer aqui. Dentro da área ele tem uma grande habilidade e se fizer falta é pênalti. Então acho que ali ele pode ser um jogador diferente. A seleção brasileira é extremamente pragmática, jogadores de força, jogadores de velocidade. Não teremos mais jogadores como o Neymar, é o último dos moicanos. Vamos ter outro tipo de jogador. A fabricação de jogador no Brasil é diferente. Já não tem mais esse tipo de jogador, nem se procura esse tipo de jogador. Então eu entendo que está aproveitando o último dos moicanos, digamos assim, aquele jogador que ainda pode fazer alguma coisinha diferente. Com 26, realmente eu não creio que tenha nenhum problema. Se ele jogar lá dentro da área, pode ser útil. Agora, isso não quer dizer que vai ganhar a Copa do Mundo. Eu não vejo o Brasil como favorito para ganhar a Copa, não. Eu acho que o Brasil tem uma seleção para repetir quartas de final, como tem sido assim. Só se acontecer uma série de fatores que mudem a história até agora. Isso com o Neymar, sem Neymar, eu acho que nós não temos time, não temos grupo para ganhar. Mas às vezes as coisas mudam. Às vezes a Copa, ela cria times que não existiam. Às vezes ela apaga times que estavam brilhando. Tivemos vários casos em toda a história da Copa do Mundo. Então, pode acontecer alguma situação diferente. Acho que o Brasil vem no segundo ou terceiro núcleo. Eu coloco em patamares bem diferentes a França e a Argentina. Depois vem o segundo núcleo e no Brasil O Brasil está junto com a Inglaterra, uma eventual reação da Alemanha, que tem uma força muito grande, Portugal, Noruega, Argentina, que eu também acho que está refém dos seus jogadores da última Copa. Não acredito que vai brigar por título esse ano outra vez, mas aí está muito perto, né, para você poder mudar essa situação. Então acho que é essa a ideia dele, sim, jogar lá na frente, como eu entendo que ele deveria estar jogando o tempo inteiro. Não vindo buscar bola aqui atrás do Santos, brigando com a árbitro, não, lá dentro da área, chegou lá, ele dominou a bola. Se o jogador fizer falta, é pênalti. E se não, ele pode ter uma condição boa de finalizar, que tem um poder de finalização muito grande, sempre teve um jogador absolutamente diferente de todos os outros que o Brasil tem.